começando aqui pelo propósito da família. Então, a família é o núcleo da sociedade, é a base da sociedade, é no seio familiar onde tudo começa. Tudo começa com a família. Então, por isso nós estamos começando nossa série de palestras com o assunto família. Antes de falar sobre o propósito da família, eu gostaria de fazer duas introduções. A primeira, uma introdução bem conceitual, trazer alguns conceitos do que é família. Por exemplo, o dicionário Aurélio diz que família são pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Então, o conceito de família para o dicionário Aurélio é esse, de pessoas que têm parentesco, que vivem geralmente na mesma casa e que são geralmente compostas por pai, mãe e filhos. Conceito de dicionário. A Constituição Federal, ela diz que a família é a base da sociedade. Então, a sociedade como um todo, ela é baseada em família. Nós não somos seres individuais que vivem cada um por si, fazendo o que bem entende, né? Nós somos baseados em família. É de onde tudo começa. Existe um conceito social, que é um conceito mais novo, um conceito mais recente, que diz que família é um núcleo constituído pela união entre dois indivíduos e pelos filhos nascidos ou agregados a partir dessa união. Esse é um conceito social. E aqui fala de união entre dois indivíduos. Tanto faz se é homem e mulher, se é homem e homem, se é mulher e mulher. E aqui fala sobre os filhos nascidos ou agregados. Então, aquela pessoa, aquela criança que foi abandonada, que tiveram os pais mortos, tal, foram agregados. Nasceram ali ou foram agregados. Conceito social. Então, veja, eu trouxe um conceito do dicionário, um conceito da Constituição Federal e um conceito social. Só que existe um conceito bíblico. Amém. E é baseado nesse conceito que nós vamos trabalhar a palestra O Propósito da Família. Para a Bíblia, a família é a união entre homem e mulher, resultando geralmente em filhos. Quando um homem se une a uma mulher, isso é família. Quando gera filhos, é um aumento da família. Então, é baseado nesse conceito de família. Eu gostaria de ler Gênesis 2, 24, para poder elucidar isso, que é quando surge a primeira família. Aqui diz assim: depois que Deus fez o homem e a mulher, principalmente depois que Deus fez a mulher, porque Deus fez o homem primeiro, depois do lado do homem, ele fez a mulher, o homem estava dormindo, quando ele acordou, ele olhou para o lado e viu aquela beleza. E aí a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o conceito bíblico de família, de constituição de família. É deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, se tornarem uma só carne. Depois no capítulo 4, diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aqui a gente vê o homem e a mulher que se uniram, se unindo sexualmente e gerando um filho. Caim, depois Abel e assim por diante. O conceito bíblico de família envolve união entre homem, mulher e a geração de filhos. É baseado nesse conceito que nós vamos desenvolver. A Constituição diz que a família é composta por qualquer dos pais e seus descendentes. A Bíblia fala que a família é composta por marido, esposa e filhos. Então, a gente vai ver mais para frente, quando for ler algumas histórias,
que a composição da família é de homem, mulher e filhos, marido, esposa e filhos, tá? Lembrando, reforçando que esse é um conceito bíblico de família e é baseado nele que a gente vai falar sobre o propósito da família. Ainda na primeira introdução, eu quero trazer alguns tipos de família para a gente poder entender as configurações de família que há hoje. Então, hoje existe uma família matrimonial. A família matrimonial é aquela que é resultado do matrimônio oficial entre homem e mulher. Aquele que o jovem e a jovem vão lá no cartório, fazem um registro civil, eles podem até ter um casamento religioso, mas o que define o casamento, a família matrimonial, é o fato de ela ser oficializada em cartório. Registro civil, aquela que os meninos saem com certidão de casamento. Essa é a família matrimonial. Tudo que vier depois disso é uma família matrimonial. Existe a família informal, que é baseada na união estável. Existe uma união que não surgiu a partir do cartório, não se registrou, não se oficializou no cartório, mas ela está lá. Homem e mulher unidos ao longo dos anos, constituindo família, têm filhos, eles estão lá 10, 15, 20 anos. Essa é a família chamada família informal. Existe uma família um tipo de família chamada família monoparental, que é composta por apenas um dos progenitores, seja lá por que motivo for. O marido se casou com a esposa e a esposa morreu. Agora o marido está cuidando sozinho dos filhos. Ou o marido se casou com a esposa, o homem se casou com a mulher, o marido morreu e agora a mulher está cuidando sozinha dos filhos. Enquanto ela estiver sozinha cuidando dos filhos, esse é um tipo de família monoparental. Mono de um, parental de pai, né? De pai ou mãe. Então, existe esse tipo de família e isso independe do motivo. Pode ser por separação, pode ser por morte, pode ser por separação, qualquer um motivo que faça com que ou o pai cuide dos filhos sozinho ou a mãe cuide dos filhos sozinha. Existe um tipo de família chamada anaparental, que é baseada na ausência de ambos os progenitores. O filho não foi criado pelos pais, foi criado pelo tio, foi criado pela avó, foi criado pelo vizinho, foi criado pelo irmão mais velho. A gente conhece famílias assim. São famílias anaparentais, são famílias que não têm o pai e a mãe como base do crescimento daquela nova família. Aquelas crianças foram criadas por qualquer outra pessoa que não fossem os pais, independente do motivo. Se foi abandono, se foi morte, se foi porque deu. No Nordeste acontece muito isso, ainda hoje acontece. Situação difícil, tal, já está com 8 filhos, 9 filhos, pega um filho, dá para a irmã mais velha, pega um filho, dá para a avó cuidar. Então, esse é o filho, essa é a família anaparental. Existe a família reconstituída, que é uma família matrimonial, resultado de uma nova constituição de família. O casal se separou, tem filhos aqui, a mulher está com os filhos, essa mulher conhece um outro homem, ela se casa com esse homem. Essa família onde o marido não é pai dos filhos, desse primeiro casamento, é chamada família reconstituída. Foi feita uma reconstituição da família com uma outra pessoa, um homem, ou no caso de um homem que se separou da mulher, com uma mulher. Ou no caso da viuvez também. A mulher morreu, o homem vai casar de novo, ele se casa com uma mulher e os filhos dele vão ser criados por essa madrasta. Essa composição de família é chamada reconstituída. E existe a família unipessoal. Essa foi uma curiosidade, porque eu não sabia. Todos esses outros aqui eu já tinha, né? A gente conhece assim, intuitivamente a gente conhece uma família que é composta por um novo casamento, né? Que é resultado de um novo casamento. Ou a gente conhece mulheres, né? Que são mães solo, que o marido casou, separou, e elas estão cuidando sozinhas dos filhos, que seja a família monoparental. Mas família unipessoal eu não sabia que existia e é um tipo de família que é inclusive protegida por lei. Uma pessoa que cresceu, né, se tornou adulto, saiu do seio familiar, ela deixou o pai e a mãe, ou os pais morreram, ou
Por qualquer motivo, ela agora mora sozinha. Está com uns 30 anos, 40 anos, 50 anos. Minha avó, por exemplo, se separou do meu avô muito nova e viveu a vida inteira sozinha. Nunca mais se casou com ninguém. A minha avó, morando sozinha, desde os 30, 40 anos de idade, hoje com 70, morando sozinha, é um tipo de família unipessoal. Ela, sozinha, é uma família unipessoal. Ou mesmo um solteiro que nunca se casou. Né? Conhece algum solteiro que nunca se casou, está lá com 30, 40, 50 anos, nunca se casou? É uma família unipessoal. É uma família e é protegida por lei. Bom, então, algumas informações assim gerais para vocês poderem entender que daqui a pouco, quando eu começar a falar de família e o propósito da família, a gente vai perceber que em praticamente todas essas configurações é possível achar um propósito. É possível ter um propósito. O fato de a família ter sido reconstituída não tira dela o propósito que Deus estabeleceu para a família. O fato de ser uma pessoa sozinha não tira dela o fato de Deus ter definido um propósito para a vida dela, para a família dela. Então, uma segunda introdução, também bem rápida, é a seguinte. A nossa premissa básica aqui é que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, é a autoridade máxima sobre todos os assuntos. Tá? Essa é uma premissa. Nós vamos trabalhar baseado nisso e por isso vamos ler vários versículos. Tá bom? Para poder tirar da Bíblia, extrair da Bíblia os conceitos que a gente precisa para poder entender o propósito da família. A segunda coisa é que o nosso objetivo básico aqui é ensinar, por um lado, nessa noite, vai ser ensinado para nós aqui algo sobre família. E nós vamos sair daqui com várias informações na cabeça. Só que esse não é o único objetivo. Há um outro objetivo, que é de fazer com que a gente viva esses conceitos que foram aprendidos, tá bom? Então nós vamos ouvir, mas vamos buscar também praticar isso que está sendo dito aqui nessa noite. E, por fim, fechando a introdução, o conteúdo básico dessa palestra são princípios, tá? Não tem como esgotar todo o assunto do propósito da família em 30 minutos. Então, o que vai ser dado aqui são princípios, tá bom? Os princípios são a base sobre a qual a gente coloca todas as outras informações. São trilhos sobre os quais o trem ele anda e é direcionado. Então, princípios. A partir desses princípios, você já tem condição de conduzir sua vida familiar minimamente dentro daquilo que Deus planejou. Se quiser conhecer mais, aí você pode procurar o Expo Livro em outros lugares que vai acontecer, ou aqui no caso de Valparaíso, pode procurar ali o Davi, que é o pastor da igreja em Valparaíso. Se você é de Valparaíso, pode procurar por ele e ele pode providenciar um curso bíblico para falar mais sobre família, né, Davi? Dando trabalho para você aí. Mais, né? Como se fosse pouco. Bom, então vamos lá. Eu vou falar 4 princípios elementares, 4 princípios básicos que vão deixar claro qual o propósito da família. O primeiro princípio é que Deus pensa em termos de família. Quando Deus pensa em um plano, quando Ele pensa um plano, quando Ele pensa em agir, quando Ele quer fazer algo, Ele faz tendo como base a ideia de família, o conceito de família. Daí aqui eu quero fazer uma diferenciação entre a responsabilidade individual que cada pessoa tem e o propósito da família, que é o coletivo. Por um lado, cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelas escolhas que faz. Por outro lado, a família como um todo, ela não apenas direciona, influencia nas decisões de cada indivíduo. Obrigado, Davi. Ela não apenas influencia nas decisões de cada indivíduo, como ela também centraliza o propósito de Deus. Isso faz com que a família
seja um ambiente em que Deus pode salvar o indivíduo. Vamos lá. Veja só. Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará conta de si diante de Deus. A palavra de Deus diz que cada um vai prestar conta diante de Deus. Se você foi alguém que temeu a Deus, que buscou ser uma pessoa boa, fazer o bem, e creu em Jesus, e você vai dar conta disso. Se você for uma pessoa má, que fez o mal, que não aceitou a vontade de Deus, o propósito de Deus, e foi uma pessoa má, você vai responder por isso. Cada um pelo que fez, certo? Mas olha que legal. Em Gênesis 12, versículos 1, 3 e 5, nós temos aqui a pessoa de Abraão como sendo uma pessoa que recebeu de Deus promessas familiares, uma bênção familiar. Então, olha o que diz esses versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Mais para frente, no versículo 3, ele diz assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois, no versículo 5, diz, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher. Nessa época, Abrão não tinha filho. Ele levou Sarai e levou Ló, seu sobrinho. Então, Deus falou para Abrão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Depois, Deus disse assim, olha, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Daí, Abraão sai com a sua família. Então, a bênção de Deus para Abraão era para que a família de Abraão, Sara e seus filhos, que foram constituídos depois, se tornassem bênção para outras famílias. Ou seja, Deus pensa em termos de família. Deus chama uma família, ele dá um propósito para uma família, dá um destino para uma família, e essa família é para abençoar outras famílias. Nos três próximos personagens da Bíblia, vocês vão ver como a família pode afetar na decisão individual de cada pessoa. E pode até mesmo livrar as pessoas individualmente das suas escolhas ruins. Olha só, vocês conhecem Noé, né? Noé é o famoso Noé que fez a arca, né? Do dilúvio. Então, olha o que Deus falou para Noé. Contigo, porém, ele falou que ia destruir a terra com água. Mas ele diz para Noé o seguinte, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O que é interessante na história de Noé é que Noé era uma pessoa justa. Noé foi a pessoa que Deus olhou, depois de ter decidido destruir a terra com água, Deus olhou para Noé e falou assim, tá aí uma pessoa que me faria repensar a ideia de destruir a terra. Ou que pelo menos me faria salvar, não desistir de todo. Então, ele chama Noé e fala assim, Noé, é o seguinte, eu vou destruir a terra com água. Mas, eu gostei de você. Você é uma pessoa justa. Você é uma pessoa que anda nos meus caminhos, você me agrada. Então, vamos fazer o seguinte, constrói uma arca e entra você, sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Repare que aqui Deus nem levou em consideração se os filhos de Noé eram bons ou maus, se as mulheres dos filhos de Noé eram boas ou más, ou mesmo se a mulher de Noé era boa ou má. Por causa de Noé, e para manter o núcleo familiar, ele disse, eu vou salvar você e sua família. É só entrar na arca. E aí Noé entrou na arca com sua mulher, seus filhos e as suas noras. Então, Deus pensa a salvação em termos familiares. Deus não quer salvar apenas uma pessoa. Ele quer salvar a família. Noé é um exemplo disso. Um outro exemplo disso é Ló.
Ló, que era o sobrinho de Abraão, se afastou de Abraão, teve que seguir outro caminho, foi parar numa cidade que se tornou muito pecaminosa. E Deus decidiu destruir aquela cidade, para disciplinar aquela cidade por ter feito muito mal contra Deus. Daí Deus manda lá 2 anjos, e aí a palavra diz assim: então disseram os homens, que eram anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Veja, os anjos foram lá para destruir aquela cidade, mas Abraão fez uma oração: se tiver um justo, você destrói todo o justo, você destrói por causa dos outros que são pecadores? E Deus disse: não. Aí ele mandou os anjos para alertar Ló de que ele deveria sair da cidade. Só que ele não alertou apenas Ló, e ele falou: olha, sai você e leva sua esposa, leva seus filhos, leva seus genros. Então Ló providenciou a saída deles. Mais na frente, inclusive, os genros de Ló achavam que ele estava caçoando, né? Que ele estava de brincadeira. E aí eles ficaram na cidade e, infelizmente, acabaram sendo destruídos. Quem saiu com Ló foi salvo daquela destruição. Isso no Antigo Testamento. No Novo, a gente tem uma outra situação também, que é a de Cornélio. Lá diz assim, Atos 11, 13 e 14 diz assim: e ele, Cornélio, nos contou, isso é Pedro falando, como vira o anjo em pé em sua casa e que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Um anjo apareceu para Cornélio, falou para ele procurar o Pedro e falou para ele o que ele deveria dizer. E ele disse que Pedro ia falar palavras que faria com que tanto Cornélio como a casa dele fosse salvo. Então, veja que Deus não prometeu a salvação aqui só para Cornélio. Ele prometeu para toda a família dele. Então, cada um de nós aqui é um alvo da salvação de Deus, individualmente. Cada um de nós. Deus quer salvar pessoas individuais. Cada um de nós. Só que Ele quer salvar cada um de nós para que, uma vez salvos e inseridos no seio familiar, sejamos uma semente para a salvação do nosso cônjuge, para a salvação dos nossos filhos, para a salvação dos nossos pais, dos nossos parentes. Então, Deus pensa em termos familiares. Esse é o primeiro princípio. Sempre que você pensar como Deus pensa, lembre-se de que Deus pensa como família. Se Deus quer algo para você, Ele quer algo para a sua família. Deus não vai querer algo para você e só para você. Como se você fosse o melhor da sua família. Deus quer para você, mas Deus também quer para o seu irmão. Deus quer para você, mas Ele também quer para a sua avó. Ele quer para o seu primo, para a sua sobrinha. Deus quer para você e para a sua família. O bem que Deus... E se Deus quer o bem, Ele quer o bem para a sua família. Se Deus quer proteger você do mal, Ele quer proteger a sua família do mal. Não apenas você sozinho. O segundo princípio é que Deus quer abençoar as famílias. Amém. E Ele fala várias palavras de bênção. Por exemplo, aquele que obedece à voz de Deus, ele recebe bênção. Veja, Deuteronômio 28, 1 e 4 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. O que é dizer que é bendito o fruto do ventre? Os filhos serão abençoados. Você é abençoado, mas os filhos são abençoados. A pessoa que teme a Deus, que ouve a voz de Deus, que cumpre, que segue as palavras de Deus, quando ela tem um filho, o filho é abençoado porque ela segue a Deus. Amém. Então, essa é uma promessa de Deus na sua palavra. Outra coisa, quando alguém é bom, quando você faz o bem para um outro servo de Deus, para uma outra pessoa que segue a Deus, você e sua família também são abençoados.
Quando José estava no Egito, ele teve um senhor, um patrão chamado Potifar, e Deus estava abençoando José no trabalho dele. E aí, Gênesis 39, de 3 a 5 diz: Vendo Potifar que o Senhor era com ele, José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então veja, o patrão de José fez o bem a José. E porque José era uma pessoa do povo de Deus, José era uma pessoa que buscava a Deus, o patrão de José, não só o patrão, mas a casa do patrão de José, a família dele e os bens dele foram abençoados. Receberam as bênçãos de Deus. Então, que a gente seja essas pessoas que fazem o bem para aqueles que seguem a Deus. Para aqueles que são servos de Deus. Porque um dia Deus vai nos abençoar. Um outro exemplo disso são as parteiras. Eu não sei se vocês se lembram, né? Antes de... depois que José passou muito tempo lá, as parteiras receberam a ordem do faraó para matar todo hebreu, toda criança, filho de judeu. E as parteiras hebreias se negaram a fazer isso. E lá a Bíblia diz que, porque elas fizeram isso, temeram a Deus, Deus lhes constituiu família. Então, essa é uma bênção de Deus para nós. Outra bênção de Deus para nós é quando a gente teme a Deus. Gênesis 1, 21 diz assim, Êxodo, né, 1, 21. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Salmo 128, 1 a 4, esses dois salmos que eu vou ler para vocês são muitíssimo preciosos. E aí eu queria que cada um de vocês entendessem que esse é o desejo de Deus. Deus quer fazer isso por você e sua família. Olha que coisa bonita. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, o homem que teme o Senhor, ele vai ter a esposa abençoada. A mulher que teme o Senhor, consequentemente, porque são princípios, lembra? Se o homem que teme o Senhor tem a esposa abençoada, a esposa que teme o Senhor tem o quê? Tem o esposo abençoado. E o filho? Ele é solteiro. Você fala assim, mas eu não sou casado. Sim, mas o filho que teme ao Senhor, ele vai trazer bênção para o pai dele. O pai que teme o Senhor traz bênção para o filho. Por quê? Porque Deus pensa em termos familiares. Então, uma pessoa na família que teme ao Senhor pode trazer a bênção de Deus para a sua família. Um outro salmo muito bonito, 144, 12 a 15, diz o seguinte: que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que bonito, né? Quem gostaria de ter filhos como plantas viçosas, como árvore forte, que dá fruto, ou filhas que são tão bonitas, que são como se fossem colunas esculpidas para o palácio. Que os nossos celeiros transbordem, né? Quem quer ter uma despensa cheia? Filhos bonitos e fortes, filhas bonitas, celeiro cheio, né? Despensa cheia, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares. O negócio do Davi, né? Produza. Que o seu trabalho produza. Que você ganhe aumento de salário. Que você venda mais no seu negócio. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos.
que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja grito de lamento em nossas praças. Não haja grito na nossa cidade, ó, porque até aqui a família está bem mantida, está bem suprida, mas que não haja grito de lamento nas nossas praças. Pessoas pobres, pessoas necessitadas, porque não adianta, minha despensa está cheia, meus filhos são bonitos e fortes, minhas filhas são lindas, a minha mulher é maravilhosa, meu negócio vai de vento em polpa, mas a cidade onde eu moro tem pessoas lamentando na praça, pobres, precisando de riquezas. Que Deus dê riquezas para elas também, que elas também tenham riquezas. Não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, é muito bonito ouvir filhos bonitos e fortes, filhas bonitas, celeiro cheio, despensa cheia, negócio de vento em polpa, sem lamento nas praças. Mas de onde vem isso? De onde vem a possibilidade dessa riqueza, dessa saúde? De onde vem isso? O salmista conclui dizendo: feliz é a nação, feliz é o povo, feliz é a cidade, cujo Deus é o Senhor. Amém. Então que a cidade de Valparaíso tenha em Deus o seu Senhor, para poder ter tanta abundância. Amém. O terceiro e penúltimo princípio é sobre mandamentos familiares. Porque é muito bom ouvir falar sobre bênçãos familiares. Quem não quer ser abençoado? Não é? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos essa riqueza. Queremos saúde, queremos prosperidade. Mas a gente tende a querer isso tudo de graça, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma troca, sem nada em troca. E aqui a gente vê Deus trazendo para a família não apenas bênçãos, mas mandamentos. Dos 10 mandamentos, 3 estão relacionados à família. Tem um mandamento falando sobre honrar pai e mãe. Tem um mandamento falando para não adulterar, ou seja, para não ter um relacionamento fora do casamento. E tem um mandamento falando para não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, não olhe para a mulher de um casamento. Não mexa com aquela família. Olha que bonito. Não se relacione com alguém fora do seu relacionamento, do seu casamento. E não interfira no relacionamento que já está definido. 3 mandamentos dos 10 são relacionados à família. Sobre o relacionamento de pai e filho, por exemplo, Efésios 6, 1 a 3, fala para os pais honrarem, para os filhos honrarem os pais. E aqui diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, qual é o mandamento de Deus para os filhos? Obedeçam e honrem aos pais. Um filho que obedece e honra os pais vai ter vida próspera e longa sobre a terra. Esse é o mandamento de Deus para os filhos. E para os pais, no versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual deve ser a responsabilidade dos pais para com os filhos? Qual o mandamento do Senhor dos pais para com os filhos? É que eles não irritem seus filhos. Eu gosto sempre aqui de dar o exemplo do beliscão. Porque aqui fala para criar na disciplina. Mas quem já tomou aquele beliscão aqui? Bem aqui, ó. Bem aqui. Não é? Aquele beliscão bem aqui. Esse beliscão bem aqui, ele geralmente não disciplina. Ele gera ira na criança. Quem já tomou um beliscão aqui sabe como é ruim tomar esse beliscão. Então, existem algumas coisas que os pais fazem que não são adequados, porque irritam os filhos. E quando irritam os filhos, o que eles vão fazer?
vão desobedecer e vão desonrar. Então, quando um quebra um mandamento, o outro, na sequência, vai acabar quebrando o mandamento. Deus fala para os pais criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse é o mandamento de Deus para os pais. Sobre cônjuge, em Efésios 5, nós temos a palavra de Deus para maridos e esposas. Então, para esposas, para as mulheres, Deus diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, a mulher deve se submeter e obedecer ao marido. E o marido? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós temos aqui a obrigação, o mandamento que Deus dá para a mulher, que é o de se submeter, e para o marido, que é de amar. O que é submissão e o que é amor, aí é assunto para uma outra palestra, porque a gente precisaria aprofundar nisso aqui. Por fim, o último princípio é a família em nossa escala de valores. Onde, nas prioridades que a gente tem da nossa vida, está a nossa família. Então, a nossa prioridade 001 deve ser Deus. Então, Mateus 16, na verdade, Mateus 16, Marcos 12, 28 a 31. (12, 28 a 31) diz: chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a prioridade 001 é amar a Deus. Deus deve estar acima de tudo para nós. Para nós como indivíduos e para nós como família. Amar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, Lucas 14, e aqui é interessante, Lucas 14, 26 e 27, a gente vê a que ponto chega essa prioridade. Olha o que Jesus diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a palavra aborrece aqui sugere prioridade. Se alguém vem até mim e prioriza mais pai, mãe, filho, filha, esposa, ele não é digno de mim. Esse é um versículo relacionado a Jesus. A prioridade, Jesus. A prioridade de cada um de nós individualmente e da nossa família coletivamente. Em segundo lugar, aí sim, a família. Se a gente tem de priorizar alguma coisa depois da nossa relação com Deus, é a nossa família. E aí um exemplo disso está em 1 Timóteo 3, 2, onde Paulo vai falar para os líderes da igreja que para eles assumirem alguma responsabilidade na igreja, eles devem primeiro se preocupar com uma outra responsabilidade. Ele diz, por exemplo, no versículo 4, né? No versículo 1 ele fala: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja. E ele vai dando uma lista de coisas. No versículo 4 ele diz que o bispo deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Então, se alguém não tem a família como prioridade, ela não pode ter a igreja como prioridade. Não no sentido de a igreja é tão mais importante que os cuidados com a minha família são ignorados. Não no sentido de eu dou toda a minha atenção para a igreja e para a obra e a minha família está abandonada. A nossa esposa precisa ser a primeira a receber o nosso posso orar por você. A primeira pessoa para quem a gente deve estar disposto a orar é a nossa esposa. Os nossos filhos devem receber a pergunta, posso orar por você, meu filho? Se alguém não sabe governar a própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Isso é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus. Isso quer dizer que eu preciso cuidar da minha família antes de querer cuidar da família de Deus, da igreja. Ou, quer cuidar da igreja? Quer fazer a obra de Deus? Garanta, verifique que a família está ok. A família está ok, cuida da igreja, né? Então, a família em segundo lugar. E, em terceiro lugar, o trabalho. Por que o trabalho? Porque o trabalho é o que mantém a família. Então, Paulo fala, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, ele fala de maneira, inclusive, dura, mas é importante que se ouça palavras duras também. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12 diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, o trabalho é aquilo que dignifica o homem e a mulher. É o trabalho que mantém a família, que sustenta a família. É o trabalho que dá dignidade para a família. Então, veja, qual é a escala? A escala é Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Deus em primeiro lugar. Cada um de nós amar a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a família. Porque se alguém não consegue governar a própria casa, como pretende governar a casa de Deus? Então, a família. E em terceiro lugar, trabalho. Daí, a pergunta é, qual tem sido a nossa prioridade? Deus tem sido a prioridade? Deus e tudo que está relacionado a Ele tem sido a prioridade? Ou às vezes a gente inverte, sai tão afobado, tão atrasado para o trabalho, que não dá tempo de pensar em nada, só mesmo em vestir uma roupa, pegar o ônibus e ir para o trabalho. Às vezes até o beijo da esposa fica para depois. Ó, pra você ver, vai sair para trabalhar, um beijinho na esposa. Vai sair para trabalhar, um beijinho no marido. Por que é importante dar o beijinho? A minha filha, por exemplo, se eu sair para ir à padaria, eu vou na padaria. Ela quer um beijo de tchau e oi. Eu vou na padaria, ela quer um beijo de tchau. Quando eu chego da padaria, ela quer um beijo de oi. Se eu não dou isso para ela, se eu não atendo essa necessidade dela, é como se eu estivesse priorizando a padaria à minha filha. Não, eu tenho que ir para a padaria rapidinho. Eu já volto, menina. Para com isso. Eu vou só ali no trabalho. Daqui a pouco eu volto. Eu estou atrasado. Não me incomoda. Esse tipo de coisa faz com que as nossas prioridades estejam invertidas, né? A gente precisa dar atenção para a nossa família. A gente tem tempo para tudo, para o Netflix, para um jogo, né? Para um passeio, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para os amigos, para o futebol do final de semana, mas não tem tempo para a família. Não tem paciência para um cineminha com o filho, para um passeio de skate com a criança, ou patins.
Nossa família precisa ser a nossa prioridade. Deus, família, trabalho. E aí depois, aí você escolhe a sua prioridade. Garanta que essas 3 estejam no seu lugar, tá certo? Fazendo assim, entendendo que Deus pensa em termos de família, entendendo que Deus tem bênçãos para a família, que Deus tem mandamentos para a família, que Deus... qual é o quarto? E que Deus tem uma escala de prioridade para nós, a gente vai cumprir o nosso papel como família. Nosso papel como família vai ser abençoar outras famílias. Porque nós vamos ter uma família sólida, vamos ter uma família consolidada, uma família abençoada, e assim a gente vai poder abençoar outras famílias. O que a gente tem aqui nessa noite no Expo Livro e ao longo dessa semana são famílias. Está ali a minha esposa. Veio aqui junto comigo para poder abençoar vocês. Amém. Nós sentimos que estamos abençoando vocês. Quando a gente sai para orar, são famílias abençoando famílias. O Jorge sai com a esposa e o filho dele para poder orar pelas pessoas. O que é isso? É a família dele cumprindo o propósito que Deus determinou para nós. Abençoar famílias. Você pode abençoar famílias orando pelas pessoas. Mas você pode abençoar famílias fazendo uma visita para alguém, levando um bolo. Você pode abençoar famílias convidando para um lugar como esse, ou para um lanche, ou sei lá, se relacionando com famílias, levando Deus para essas famílias. Que Deus possa abençoar as nossas famílias, possa trazer salvação para as nossas famílias, sobretudo isso, salvação para as nossas famílias, e que assim a gente possa cumprir o propósito de Deus, que é abençoar outras famílias. Amém. Tá bem? Eu gostaria de encerrar, então, pedindo para você se levantar, eu vou fazer uma oração, e aí a gente encerra esse momento aqui. Senhor Jesus, nós estamos nessa noite aqui com vários indivíduos, mas cada um deles representando as suas famílias. Aqui há pais, mães, maridos, esposas, filhos, filhas, primos, sobrinhos, tios, netos. Senhor, que cada uma dessas funções que nós temos como família, cada uma dessas funções familiares, sirva para que, ao ouvir a palavra de hoje, nos leve a abençoar outras famílias. Que nós, como filhos, possamos abençoar nossos pais. Nós, como irmãos, possamos abençoar nossos irmãos. Como maridos, abençoar a esposa e assim por diante, Senhor. Queremos ser aqueles que cumprem o propósito que o Senhor estabeleceu para nós como famílias. Amém. Abençoar outras famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a cidade de Valparaíso, amém, as famílias aqui dessa cidade, amém, não apenas daqui, mas das cidades ao redor. Amém. Que o plano do Senhor, que a vontade do Senhor, a salvação do Senhor alcance mais e mais famílias. Amém. Oramos agradecidos no Teu nome, Senhor. Amém. Amém.